Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com imensa alegria que estamos reunidos uma vez mais. E nesta noite, e não poderia tornar-se diferente, senão para celebrarmos a Deus com alegria e a Ele tributarmos o nosso louvor. Rendo a Deus a minha gratidão pela vida desta igreja e pela oportunidade presente também de poder assumir o altar desta casa e poder uma vez mais fazer uso da palavra de Deus. É bem verdade, irmãos, que nós somos surpreendidos e não surpresos, na verdade. Então, na tarde de hoje, a irmã Rita nos pediu para estarmos aqui dando esse suporte e ela disse: eu sei que o angu é só colocar no fogo que vai ficar pronto. E graças ao bondoso Deus, Deus tem nos dado uma palavra para esta noite. Haja vista a temática das terça-feiras, da palavra, tem sido razões para orar. Então nós temos tantas e muitas razões para orarmos. Eu quero aqui me debruçar debaixo desse tema também, sobre esse tema, razões para orarmos. Irmãos, é bem verdade que quando foi feito o convite por parte da irmã Rita, veio muitas mensagens na mente, e a gente vislumbra aquelas que nós já pregamos, já ensinamos, e eu fiquei um tanto perturbado em mim mesmo, até porque essa condição de pregação e ensino, porque eu ensino pregando, na verdade prego ensinando. A minha metodologia é essa, eu ensino pregando. Os irmãos já perceberam que eu tenho uma maneira bem diferente. A metodologia que nós usamos, ela é a metodologia em que nós ensinamos praticamente pregando. E isso tomou o meu coração, pregar ou ensinar. Como nós já caminhamos nesse modelo, nesse método de ensinar pregando, então nós vamos usar aqui um texto que é muito conhecido dos irmãos, e hoje nós vamos realmente aplicar dentro da linha sistemática de estudo, mas aprove Deus, a gente tem uma dinâmica diferente da aplicação, e é certo que Deus ele tem o melhor para os seus filhos nesta noite. Efésios capítulo 6, verso de número 18, Efésios capítulo de número 6, verso de número 18, os irmãos, por bondade, estejam procurando, glória a Deus, Efésios capítulo 6, verso de número 18, glória a Deus. O texto diz assim, irmãos, o verso 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e eu digo amém, com todos vós. Deixe assentar. Muito obrigado. Irmãos, a carta aos Efésios, como é conhecido de todos nós, ela é uma missiva em que Paulo, ele escreveu da prisão. Paulo estava em uma prisão domiciliar em Roma, e Paulo, por 2 anos, ele esteve preso nessa prisão domiciliar, e após a sua soltura, Paulo, segundo os pais da igreja, ele ainda fez uma 4ª viagem missionária, mas enquanto Paulo esteve preso nesta prisão, e que ora ele foi visitado por muitos irmãos, Timóteo, o próprio Epafrodito, alguns outros companheiros, cooperadores do reino, Paulo ele escreveu algumas cartas que nós conhecemos, das suas 13 cartas que foram escritas. 4 dessas cartas são cartas que foram escritas na prisão. Essa prisão em Roma, ela ocorreu por volta de 61, 62 depois de Cristo. E Paulo, então, ele vai escrever 4 cartas, que são conhecidas como 4 missivas de Paulo. Nós encontramos esta carta, que é a carta aos Efésios,
Nós encontramos a carta aos Filipenses, né? Encontramos a carta aos Colossenses e também a carta a Filemon. E nesta carta que Paulo escreve, que é uma carta bem soteriológica, né, e cristológica também, ela trata da pessoa de Cristo e trata acerca também, né, muitíssimamente da salvação. E nesta carta Paulo também vai tratar acerca da armadura de Deus. E falando acerca da armadura de Deus, ele vai usar esse tema, o tema da oração, que é um tema corrente em todas as Escrituras. E é impossível, as possibilidades seriam nulas, né, em falarmos de oração, se oração não houvesse uma resposta. Toda oração, ela tem uma resposta. Que oração que tem uma resposta? Toda oração que ora esteja segundo a vontade de Deus. Concordam comigo? Toda oração que ora for consoante à vontade de Deus. Toda oração é escutada, toda oração é escutada, toda oração é respondida, aquela que está segundo ou consoante à vontade de Deus. E isso é a Bíblia que nos diz, tá? A primeira de João 5,14, João, ele vai dizer assim, ó, esta é a confiança que temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. Então, as nossas orações, elas precisam estar consoantes à vontade de Deus. Tá? Então, Deus ouve todas as orações, ouve, a Bíblia diz, Isaías 59, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. Então, Deus ouve todas as orações. Agora, Deus não tem a obrigação de responder todas as nossas orações, mas aquelas que forem consoantes à sua vontade, Deus, Ele vai responder. E Paulo, então, ele vai tratar esse tema, um tema muito importante, o tema acerca da oração, né? Orando em todo o tempo. E nós vamos identificando algumas verdades acerca, ou muitas verdades acerca da oração. Por exemplo, irmãos, a oração é o mais sublime ato de adoração a Deus. A oração é o mais sublime ato de adoração a Deus. Não existe, talvez, um ato de adoração tão sublime, tão grande, tão colossal, senão pela oração. A oração nos coloca aos pés de Jesus. Grande é quem ora. E na oração é interessante que a oração, ela não é a vontade do homem sendo feita no céu. A oração, ela tem um caráter da vontade de Deus sendo feita na terra. E essa verdade, ela está explícita quando Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus, ele direciona de maneira muito clara: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí ele diz, assim na terra como no céu. Então a oração se baseia dentro desse conceito. É a vontade de Deus sendo feita aqui na terra, e não a vontade do homem sendo feita lá no céu. E Paulo então vai tratar com muita propriedade acerca da oração, orando em todo o tempo. Existe uma frase de um grande pensador cristão que ele diz: os grandes da terra hoje são os que oram. Não me refiro aos que falam a respeito da oração, nem aos que dizem que creem na oração, nem mesmo aos que sabem explicar os méritos da oração. Refiro-me a pessoas que separam tempo para orar e oram. Tudo pode ser importante para essas pessoas, mas não importante e urgente como a oração. Em outras palavras, o tempo é dominado pela oração. E é lógico, irmãos, que quando nós oramos, e oramos buscando a vontade de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus, o manifestar de Deus, Deus, ele responde às nossas orações. Existe uma resposta para a oração consoante a vontade de Deus. Existe uma resposta para a oração que está de acordo com a vontade de Deus.
Permita-me dizer nesta noite, pensem comigo, sejamos lógicos nesta noite. Se tudo que nós desejássemos em oração, ou tudo que nós desejamos em oração, e que nós pedimos a Deus, se Ele fosse nos responder, irmãos, eu posso aqui, em 99% do que vou falar, eu quero estar certo. Eu acredito que nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Por que Deus não nos dá algumas comodidades? Porque a comodidade nos afasta dEle. É por isso que Tiago diz que nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir, pedimos mal. E pedimos para os nossos próprios deleites, para as nossas próprias vaidades, para robustecer o nosso próprio ego. E por isso não recebemos. Por isso não galgamos a bênção que ora Deus deseja nos dar. Mas a oração que ela é consoante à vontade de Deus e o seu querer, Deus responde e responde com alegria. Por exemplo, irmãos, a mensagem de um pregador que não ora é morta e mata quem ouve. O único ministério em que todos os outros ministérios dependem é o ministério da oração. Quem prega precisa orar. Quem canta tem que ter uma vida de oração. Quem ministra tem que ter uma vida de oração. Quem preside tem que ter uma vida de oração. Todos os ministérios, eles se pautam no ministério da oração. Ministério da oração. E Jesus, ele foi muito categórico em nos informar que orar não é uma obrigação. Você não tem a obrigação de orar. Você tem o dever de orar. Nenhum crente ele é obrigado, algemado, forçado, coagido a orar. Mas nós temos o dever de orar. Por que temos o dever de orar? Porque a oração ela manifesta o céu entre nós. É a oração. Vocês lembram daquele momento em que Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, e os seus discípulos estavam em uma grande batalha lá com um jovem endemoniado, e que Jesus vai declarar que aquele demônio ele só iria sair com muito jejum e oração. Então a oração é um dos instrumentos, é uma das ferramentas, é uma das armas poderosíssimas que o cristão tem em mãos e lamentavelmente nós não sabemos usar. Um crente de joelho, irmãos, ele é mais poderoso do que todas as potências mundiais. Um crente que ora é muito mais poderoso do que todas essas potências com as suas armas nucleares. Se nós soubéssemos o poder que há na oração, nós levaríamos a nossa vida dentro do viver da oração. O cristão que não ora é um altar sem fogo, um rio sem água, uma vara infrutífera, um vaso sem azeite. O cristão que não ora é tudo isso. Ele é um altar sem fogo, ele é uma vara infrutífera, ele é um altar sem fogo, ele é um rio sem água, ele é uma vara infrutífera. O cristão que não ora é tudo isso. Quem não ora perde a essência do céu. Quem não ora deixa de ter o DNA divino. Deixa de ter o DNA divino. Deus é o Deus que ama ouvir e responder a nossa oração, e isso é bíblico. Jeremias 29, 12, 13. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É a vontade de Deus. Clamas a mim, Jeremias 33, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. É o desejo de Deus. Deus se satisfaz quando Ele responde à oração de um salvo. Então a oração é um ministério totalmente importante, que nós precisamos nos envolvermos. Uma vida envolvida na oração é uma vida de relacionamento estreitado com Deus. Quando nós oramos, nós nos relacionamos com Deus. Nós conversamos com Ele, nós dialogamos com Ele, nós manifestamos o desejo do nosso coração.
E se esse desejo do nosso coração for consoante à vontade dEle, Ele nos responderá. O que mais aprendemos? Aprendemos que quando não oramos, meus amados irmãos, quando não existe oração, quando o altar está vazio de oração, nós colocamos o talento no lugar da graça, a eloquência no lugar da piedade, a retórica no lugar da revelação, a reputação e o brilhantismo no lugar da santidade. Quando nós não oramos, acontece tudo isso. Há uma inversão de valores quando deixamos de orar. Há uma inversão de valores quando nós deixamos de orar. Mas quando nós oramos, nós somos quebrantados. Quando nós oramos, nós somos sensibilizados pelo próprio Deus. E ao sermos sensibilizados pelo próprio Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo conosco falando. E coisa boa, irmãos, é sermos sensibilizados por Deus. Mas quando não oramos, nós colocamos o talento no lugar da graça, a eloquência no lugar da piedade, a retórica no lugar da revelação, a reputação e o brilhantismo no lugar da santidade. A igreja que não ora, ouçam bem isso, a igreja que não ora, ela é uma igreja enfeitada e muito pouco santificada. É por isso que nós precisamos ter, e de fato existem as razões pelo qual devemos orar. E essas razões são importantíssimas para todo cristão, para todo crente. É o dever de todo cristão orar. Todos nós estamos incumbidos de orarmos. E deixar de orar, segundo o texto, é pecado. Samuel diz isso: não queira eu pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Não seja omisso na oração, não seja negligente na oração. Deus ama de fato aqueles que se aproximam. Isaías 55, verso 6: chegai-vos a Deus, é esta a recomendação de Isaías. O Senhor está dizendo que nós precisamos nos aproximar dEle, chegar mais perto dEle, estar mais próximo dEle. E não existe um outro veículo, meus irmãos, não existe um outro mecanismo, outro movimento, uma outra engrenagem que nos aproxima para perto de Deus, senão tão somente pela oração. Sem oração você é um altar sem fogo. Somos um altar sem fogo, somos um rio sem água, somos um céu sem estrelas. É a oração. Então todo crente precisa ter o desejo, viver no centro do querer da oração. O que nós aprendemos com a oração? Paulo vai nos informar orando em todo o tempo. A recomendação do apóstolo ainda quando escreve a sua primeira missiva à igreja que estava em Tessalônica, ele vai recomendar àqueles irmãos que eles orassem sem cessar. Então a oração, ela não cessa, ela é constante. Pastor, mas como que eu oro? Ore em espírito, ore com a sua mente. Nós podemos orar a todo instante, nós podemos orar a toda hora, nós podemos orar a todo momento. E por que nós temos que orar? Porque nós estamos envoltos a uma batalha espiritual, irmãos. A nossa guerra não é uma guerra entre carne e sangue. Paulo diz isso aqui no capítulo 6 desta missiva. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E a recomendação do apóstolo é que as oportunidades sejam aproveitadas. Então nós temos a oportunidade hoje de enchermos o nosso celeiro. Temos a oportunidade hoje de nos robustecermos na oração, de nos tornarmos mais fortes na oração, sermos mais revigorados na oração, sermos mais fortalecidos na oração. E quando nós nos fortalecemos na oração, Deus, Ele nos dá uma resposta. Deus nos dá uma resposta. Então nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Quer uma resposta de Deus? Comece a orar.
Quer uma resposta do céu? Comece a orar. Ore e você verá que virá uma resposta de Deus. Há uma resposta divina para a sua casa. Há uma resposta divina para o seu ministério. Há uma resposta divina para você. A partir do momento que nós oramos. Porque quando oramos nos tornamos sensíveis à voz de Deus. E ao seu próprio querer. E aos intentos e à vontade dEle. Mas qual é, pastor, a condição para uma oração bem-sucedida? E aqui nós vamos trincar o vaso, irmãos. Qual a condição para uma oração bem-sucedida? Será que a nossa retórica, as nossas muitas lindas palavras, não eram assim que os fariseus oravam e repudiavam os publicanos? Será que são as nossas belas falas que revelam o quanto nós sabemos orar? Não, não. E nem tampouco é o tempo da nossa oração, nem a postura da oração. É lógico que nós adotamos a oração de joelho, e é bíblico também. Paulo, por algumas ocasiões, ele fala que estava orando de joelhos, e ele mesmo diz: e por causa disso me ponho de joelhos. Mas a oração de joelho não é a única postura para se orar. E nós podemos orar, irmãos, de diversas maneiras. Mas é óbvio que de joelho é melhor. Concordam comigo? É óbvio que de joelho é melhor. E enquanto oramos, Deus que transcende ao tempo, Deus que transcende ao universo, Ele está ouvindo a nossa oração. E se a sua oração estiver em conformidade com a vontade dEle, meu irmão, passarão os céus e a terra, mas Deus responderá a sua oração. Quais são as condições para uma oração bem-sucedida? Primeiro, para termos uma oração bem-sucedida, precisa haver contrição. Nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor. A recomendação de Pedro é: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É nos lançarmos aos pés de Jesus. Por que, pastor Seni? Porque o ponto mais alto da vida cristã não se resume nas bênçãos de Deus, se resume aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que nós descobrimos, irmãos, o quão vaidosos somos. É aos pés de Jesus que o balão da nossa vaidade ele é furado. É aos pés de Jesus que nós reconhecemos as mazelas, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. É por isso que quando oramos nós somos sensibilizados a esse reconhecimento, que somos pecadores, que somos miseráveis pecadores. E Paulo nos informa assim, que somos miseráveis pecadores, e que todos estávamos destituídos da glória de Deus. Então, quando oramos, somos sensibilizados pelo próprio Espírito a entender as nossas misérias, as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E aí, quando eu falo em contrição, eu rememoro e me reporto ao segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. Irmão, se tem uma coisa que Deus deseja realizar, é entregar, é nos dar aquilo que nós pedimos a Ele. Mas existem algumas condições. Não se dá um presente a alguém que não se sabe guardar, que não se sabe usar. Não se dá um belo presente a alguém que não tenha cuidado, e é isso que Deus faz conosco. Nós pedimos mal e não recebemos por isso. Mas Deus é o Deus que deseja nos entregar em nossas mãos as suas copiosas bênçãos. Só que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Precisa haver contrição.
E aí o Senhor está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui existem duas vertentes: chamar pelo nome do Senhor, ou o povo que invoca o Senhor, ou o povo que leva o nome do Senhor. E nós, na verdade, invocamos o nome do Senhor e levamos o nome do Senhor sobre nós. Se humilhar, quer receber a bênção de Deus, se humilha. Buscar a face do Senhor, orar, se converter dos seus maus caminhos. Nos informa a Bíblia que Deus, Ele vai ouvir dos céus, Ele vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Porque o mesmo Deus que falou a Salomão isso, Ele disse também que os ouvidos dele estariam atentos à oração que se fizesse naquela casa, a casa que havia sido inaugurada para louvor e glória dele. Então nesta casa também, irmãos, lá na sua casa, onde você estiver, enquanto você estiver orando, Deus está falando: os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Não importa o local onde estejamos, geograficamente não importa onde você vai estar. O que importa acima de tudo é que onde você estiver, quando você orar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus vai ouvir a sua oração. E Deus é o Deus que não só ouve as nossas orações, Deus é o Deus que não só ouve os nossos clamores, Deus é o Deus que, além de ouvir, Ele também dá uma resposta, irmã Rita. Ele dá uma resposta acerca das nossas orações. A sua oração não tem sido debalde, a sua oração não tem sido em vão, a sua oração ela tem sido escutada. Cornélio estava orando, e Deus estava ouvindo a oração de Cornélio. Quando oramos, Deus escuta as nossas orações. E ao escutar as nossas orações, se elas estiverem em conformidade com a sua vontade, a Bíblia nos informa que Ele nos abençoa com as bênçãos do teu reino. Mas precisa haver contrição, meu irmão. Nós precisamos abrir mão do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Somos arrogantes, vaidosos, somos inflados, cheios de vanglórias. E o Senhor está dizendo: quer receber a vitória? Quer tomar posse da tua bênção? Está aqui uma razão. Busca o Senhor, se humilha perante Ele. Se humilhe perante Ele. Se converta dos seus maus caminhos. Isso é muito sério, irmãos. O que eu estou falando aqui é muito sério. Tem muita gente querendo receber as benesses do Senhor, mas não querem se converter dos seus maus caminhos. E a recomendação do próprio Deus desta noite é: se conserta, se converta dos seus maus caminhos. E quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos e buscarmos a sua face, orarmos a Ele, nos humilharmos, a Bíblia diz que Ele nos ouve. E ao passo que Ele nos ouve, Ele vai responder a nossa oração. Segunda condição para nós alcançarmos a bênção de Deus, para uma oração bem-sucedida. O que é preciso, pastor? É preciso haver contrição, mas também é preciso buscarmos a Deus, orarmos a Ele de todo o nosso coração. Irmãos, não existe meio termo com Deus. Ou Deus toma o lugar, ou Ele não toma o lugar. Ou o lugar é dele, ou o lugar não é dele. Não existe meio termo com Deus. E Jesus, Ele é muito contundente acerca de servir a dois senhores. Ele declara que uma geração má e adúltera pede um sinal. E quando Jesus trata dessa geração adúltera, Ele não está falando de infidelidade conjugal. Ele está falando da infidelidade ao próprio Deus. Por que a nossa geração pede e não recebe? Porque é uma geração infiel.
Por que a nossa geração pede e não recebe? Porque é uma geração adúltera, que trai o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é infiel com o Senhor Deus. Mas se nós o buscarmos de todo o coração, o Shema, Deuteronômio 5:4, se nós o buscarmos de todo o coração, nos aplicarmos a Ele, nos envolvermos com o Senhor, e a sua presença nos envolver, irmãos, o Senhor vai ouvir as nossas orações, quando nós o buscarmos de todo o coração. Essa foi a pergunta daquele saduceu, na verdade. Pergunta a Jesus, ele pergunta ali, o escriba vai perguntar a Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus vai responder em 2 mandamentos em um único pacote. Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Quando nós nos debruçamos em amar a Deus de todo o nosso coração e nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, com todo o nosso intento, Deus, Ele vai escutar a nossa oração. Ele vai responder a nossa oração. Mas o que nos impede, pastor, de recebermos? Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades criam uma parede, fazem separação entre vós e o vosso Deus, a nossa infidelidade, o nosso adultério. Porque isso é infidelidade contra o Senhor. Enquanto somos infiéis ao Senhor, a Bíblia nos classifica como adúlteros. De maneira que o livro de Oséias representa bem esse estado e esta condição, quando nós nos afastamos do Senhor. Mas glória a Deus, irmãos, que nós estamos nesta condição. E qual é a condição que nós estamos? Então me invocareis, ireis e orareis, e eu vos ouvirei, e o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós precisamos buscar a Deus sem reservas. Deus é sempre mais. Deus não é metade, Deus não é um pouco, Deus é sempre mais. Então não podemos nos reservarmos para Deus. É se entregar a Ele de corpo, alma e espírito, nos envolvermos totalmente com o Senhor. Qual seria a outra condição para nós termos uma oração bem-sucedida? Contrição, buscar de todo o coração e também galgarmos a Ele com fé. Precisamos buscar a Deus com fé. Irmãos, precisamos entender que sem fé nós não agradamos a Deus. Ninguém agrada a Deus sem fé. Ninguém agrada a Deus sem fé. É por isso que nós vivemos o tempo de uma geração vazia, fria. De uma geração vazia e fria. De uma geração vazia e fria. E talvez seja por isso que Mateus 24:12 se cumpre fatalmente entre nós também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Por que isso, pastor? Porque falta fé. Falta fé. E ninguém consegue estar perto de Deus. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Hebreus 11:6, sem fé é impossível? Sem fé é impossível? Então não existe relacionamento nem aproximação se não houver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradamos a Deus, automaticamente nós não teremos sucesso na nossa oração. Estamos distantes de Deus, e distantes de Deus não há sucesso para a oração.
Não há sucesso para a oração. Então nós precisamos buscar a Deus. E buscar a Deus como? Com fé, crendo que Ele existe, crendo que Ele é galardoador dos que o buscam. Então você precisa ter fé quando você orar, meu irmão. Tiago recomenda que nós não podemos orar com dúvidas. Não pode haver dúvida na sua oração. Nós não podemos invalidar a nossa oração, precisa haver legalidade na oração. Quando oramos no nome de Jesus, há legalidade. Então você não precisa viver aqui e acolá esmolando a oração de ninguém, porque se você dobrar os seus joelhos e orar em nome de Jesus, há legalidade no nome de Jesus. E isso precisa ser com fé. Precisa haver fé. Condições para uma oração bem-sucedida. Além da contrição de todo o coração com fé, nós precisamos buscar com perseverança. Perseverança. Não pense em desistir. Não pense em desistir. Se orou até hoje, continue orando. Não pense em parar. Se orou até hoje, continue orando. É certo que um pouquinho de tempo, diz a Bíblia, o que há de vir virá e não tardará. Fica no tempo de Deus, espere com paciência. Fique no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele ama quem espera, e quem espera alcança as bênçãos do Senhor. Alcança as bênçãos do Senhor. O nosso problema é que a nossa geração é uma geração micro-ondas. A nossa geração é uma geração que quer orar hoje e amanhã já quer ver a resposta de Deus. É uma verdade, irmãos. Abraão esperou 25 anos. Isaac teve que orar por Rebeca. E nós achamos que as coisas acontecem do dia para a noite. Não, porque se Deus, e nós temos aquela mania, e eu vou reprisar minha fala aqui, que a vontade de Deus que permanece sobre nós aqui na terra, e não a vontade do homem no céu. Nós temos aquela mania de achar que nós somos o Senhor e Deus é o servo. Se o Senhor não responder a minha oração, nós colocamos Deus, tentamos colocar Deus contra a parede. Se o Senhor não responder a minha oração, irmãos, é por isso, permita-me dizer, eu não quero ferir princípio nenhum. É por isso que muita gente se frustra com campanha de oração, pastor. É por isso que muitas pessoas se frustram com essas campanhas, porque elas acreditam que nos 30 dias, Deus de qualquer maneira tem que dar uma resposta. Nos 15 dias, Deus tem que dar uma resposta. Se não der uma resposta, minha carteirinha de membro. Olha, irmão, muito cuidado, hein? Muito cuidado, que você pode entregar realmente a sua carteirinha de membro, hein? E não é isso que Jesus quer. Seja fiel, seja perseverante. Se Ele não te respondeu na campanha dos 30 dias de oração, é porque Ele tem um caminho melhor para você. Se não houve essa resposta agora, espera em Deus, aguarda no Senhor, seja paciente. Por quê? Porque Jesus disse que na paciência nós possuímos a nossa alma. É na paciência que nós caminhamos. É na paciência que nós desfrutamos o melhor de Deus. Porque quando chegar, vai chegar o melhor. Com essa intenção de achar que Deus é obrigado a entregar. Não, se o Senhor não me der, não tem negócio. Deus não negocia com ninguém, irmãos. Não há barganha no reino de Deus, não há barganha no reino dos céus. Deus não é mercantilista. E tem gente achando que Deus é. Para de se decepcionar com esse negócio. Se você quer orar, pode orar.
Ore não só 15, não só 30, não só 45. Passa 365 dias orando. Passa 366 no ano bissexto, glorificando a Deus. E se não vier a bênção, se não vier a vitória, continua orando. Continua orando. Porque é um determinado tempo, e eu entendo, isso aqui é perfeito, a Bíblia diz isso. Vocês lembram do capítulo 21 do livro do Gênesis? Quando Deus visita a Sara, a Bíblia diz, e no tempo determinado por Deus. E no tempo determinado por Deus. Há momentos que nós distanciamos a bênção de Deus de nós, porque nós não entendemos o tempo determinado por Deus. E esse é o nosso grande problema, não entender o tempo determinado por Deus. Então o segredo aqui é perseverar. Não veio hoje, eu continuo orando, estou esperando amanhã. Se não vier amanhã, eu espero para outra semana. Se não vier na outra semana, eu fico para o outro mês. Mas eu vou continuar acreditando que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu vou continuar acreditando que aqueles que oram, o Senhor escuta, ouve e atende a oração daquele que o clama. Eu vou continuar acreditando, irmãos. Eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar acreditando. Ai, kamashuri raça farramanto coma rai sai kofla. Eu vou continuar acreditando que Ele é poderoso, não só poderoso, Ele é o todo-poderoso para fazer muito mais abundante. Efésios 3:20, além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele é poderoso mesmo. Irmãos, a oração é uma das armas mais poderosas do cristão. O quanto pode a oração. E nós precisamos ter a compreensão que os heróis da fé, antes de estarem na galeria do capítulo 11 da carta aos Hebreus, eles foram os heróis da oração. Os heróis da oração. Chamados heróis da fé, eles foram os heróis da oração. Porque todos eles levaram uma vida no altar da oração. O quanto a oração é poderosa. Tiago vai nos informar que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, Geraldo. Mas ele vai orar e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Sujeito às mesmas paixões que nós. Quando nós olhamos para as Escrituras está repleta de textos e textos informando o quanto Deus respondeu aos homens e mulheres de oração. Vocês lembram de Ana? Como Ana era depreciada pela sua rival? Deus respondeu à oração de Ana, de sorte que Samuel se chama Deus ouve. E Deus ouve mesmo, meu irmão. Se você apresentar as suas demandas para Ele, se você apresentar as suas dificuldades para Ele, se você apresentar os seus problemas para Ele, Deus, Ele realmente ouve as nossas orações. E não só ouve a oração, como Ele também tem uma resposta para cada oração. Nós precisamos acreditar, queridos. Nós precisamos acreditar que tem resposta para a oração de um justo. E que se Deus não te responder ainda esta semana, e você permanecer fiel a Ele, perseverando em oração, em um momento da sua história, Deus te responderá. Deus te responderá. E talvez eu esteja falando para muitas e tantas pessoas aqui nesta noite, que já levam nesta caminhada, uma caminhada muito longa de oração, por alguém, por sua família, por alguém da família, por um desejo do coração. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta noite, e nós estudamos domingo agora o batismo no Espírito Santo.
Quantas pessoas que têm orado anos e anos, e agora não é hora de desistir. Agora é hora de sacudir a poeira realmente, levantar a cabeça e levantar voo. Eu vou continuar orando, e se Jesus não me batizar hoje, eu vou continuar orando, e se Ele não me batizar amanhã, eu vou continuar orando, e se Ele não me batizar também amanhã, eu vou continuar orando, e se Ele não batizar, eu também creio no arrebatamento, que eu subirei. Mas nós precisamos orar, irmãos. Todo cristão precisa orar. Todos nós precisamos orar. Nós precisamos parar com aquela ideia de caroneiro. Concordam comigo? Tem crente que é muito caroneiro. É o crente, permita-me dizer, 6 horas. Não que orar uns pelos outros seja errado, é bíblico. O problema é que tem muita gente que se aproveita demais dessa situação. Se é difícil para um orar, para o outro também é. Todos nós temos os nossos problemas e vivemos os nossos dilemas. E todos nós precisamos orar. A oração não é exclusividade de um grupo. Não é um grupo seleto que precisa orar, e nós temos muito isso conosco. Não, porque o pastor que tem que ser o homem de oração. Ele é o exemplo da oração. Irmãos. Jesus. Pastor. É com nós mesmos. Não, a liderança que é o exemplo. Não existe essa hipótese de que é a liderança que é o exemplo. Irmãos, nós fomos chamados para a oração. A liderança da igreja, capítulo 12, estava presa por ordem de Herodes Agripa I. Passou a navalha no pescoço de Tiago, irmão de João, e depois mandou prender o líder da igreja de Jerusalém, Pedro. O que a igreja fazia no verso 5 do capítulo 12 de Atos? A Bíblia diz que Pedro estava encarcerado, mas a igreja estava reunida na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. A igreja estava reunida fazendo o quê? Orando, e enquanto a igreja lá está orando, o anjo lá do céu está sendo enviado por Deus. O anjo vai na prisão, tem lá, irmãos, 16 soldados. Havia uma escolta de 4 soldados sobre Pedro. Meu Deus do céu, 16 soldados, 2 em cada lado, uma sentinela na entrada da prisão. O anjo vai lá, solta as cadeias de Pedro. Pedro passa, vai embora, chega na casa da irmã Maria, e ninguém acredita que era Pedro, nem ele mesmo estava acreditando, até passar o portão central, nem ele mesmo acreditava. O que é isso, pastor? Uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Queres conhecer uma igreja verdadeira? Coloca ela na dieta da oração. Coloca ela na dieta da oração. Pedro estava lá, mas a igreja estava orando. Pedro estava lá, mas a igreja estava buscando a Deus pela vida dele. E é isso que a igreja precisa fazer, irmãos. Não é uma responsabilidade só da liderança. Nós temos a responsabilidade, temos também. Mas a responsabilidade, o dever de orar está sobre todos salvos em Cristo Jesus. Todos nós que recebemos a Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida, nós precisamos nos debruçarmos perante Ele. Precisamos orar. A igreja que ora é uma igreja poderosa. Não há obstáculos, não há impedimentos, não há empecilhos que possam deter uma igreja que ora. Comecem a ler o livro de Atos. E eu sei que vocês são assíduos à leitura deste livro. Perceberam que aqui no livro de Atos, a igreja, existe uma frase que nós usamos e por muito tempo nós erramos em usar essa frase. Permita-me dizer, a igreja ela não cresceu por causa da perseguição, irmãos. A igreja não cresceu por causa da perseguição.
A perseguição pode até ter se tornado um dos instrumentos que tenha contribuído, mas não foi a perseguição a causa do crescimento da igreja. Quando você olha para o livro de Atos, que é o livro que registra o nascimento, a história, a identidade da igreja, a igreja ela tem a sua concepção no livro de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Vocês perceberam que reuniu-se aproximadamente 120 pessoas. E dessas 120 pessoas eram 4 grupos de pessoas. Eram os apóstolos, era Maria, mãe de Jesus, eram os irmãos de Jesus e alguns discípulos, e algumas mulheres piedosas. Eram 4 grupos formando aproximadamente 120 pessoas, que ora compunham uma comunidade segundo a lei religiosa de Israel, principalmente em Jerusalém. Uma comunidade, ela se iniciava a partir de 120, então ora 120 estavam ali. Mas observa que a igreja ela vem crescendo gradativamente. O Espírito desce, se manifesta, quase 3.000. O coxo é curado. Pedro dá um outro sermão, quase 5.000. Quando você vai lá para Atos 9:31, você vai ver que o número da igreja se multiplica, já não conta mais, se multiplica, e aí mora, aí reside a grande verdade do crescimento da igreja. Sabe por que a igreja ela é perseguida? Porque ela cresce. O crescimento da igreja traz perseguição. Vejamos hoje, a preocupação é o crescimento da igreja. Então existe uma perseguição filosófica, ideológica sobre a igreja. Estão tentando abalar os alicerces da nossa fé, irmãos. Esse negócio de que o homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, essa mistura que está tendo por aí, essa gambiarra toda, permita-me dizer, tentando abalar a estrutura da fé, os pilares da nossa crença. Então a igreja cresce, e por haver crescimento existe perseguição. É o crescimento da igreja que causa perseguição, e não a perseguição que causa o crescimento da igreja, senão a morte expiatória de Cristo seria em vão. É o crescimento da igreja, e portanto a igreja ela precisa orar. A igreja precisa orar. Nós estamos vivendo um tempo de muitas batalhas espirituais, é uma guerra espiritual, e nessa guerra não há bandeira branca, não há rendição. Ou nos postamos como igreja, somos igreja e vivemos como igreja, ou nós vamos arriar a bandeira. E de fato, algumas lideranças já têm feito isso, porque quando deixamos de orar, nós deixamos de ser fortalecidos. E aí eu começo a perceber em Atos, meus queridos, perceberam Pedro diante do Sinédrio? Quando começaram a interrogar Pedro, Pedro é aquele que nega Jesus por 3 vezes, até pragueja contra Jesus, mente, pragueja contra Jesus. Mas observaram quando Pedro está diante do Sinédrio, aqui no capítulo 4, pensa assim, esse Jesus que vocês, ele está apontando, esse Jesus que vocês, o Sinédrio, que vocês crucificaram, esse é o Jesus que nós estamos pregando. Tudo isso porque a igreja estava orando. Não pensem vocês, irmãos, que quando os crentes se reuniram depois da ordem de Jesus, vocês vão voltar para Jerusalém, sobre vós eu vou enviar a promessa do meu Pai, Lucas 24:49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês acham que a igreja, os irmãos, eles voltaram lá para o cenáculo para ficar caçoando entre eles? Vocês acham que a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo para se cumprir Joel 2:28, eles estavam lá entre eles apenas brincando, havia um momento de lazer entre eles? A Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Sabe o que a igreja, os 120 estavam fazendo ali? Eles estavam orando. Não há manifestação do Espírito se não houver oração. Eles estavam buscando a promessa. Jesus disse: vão lá para Jerusalém, porque eu vou enviar sobre vós. E eles foram para Jerusalém, estavam no cenáculo, buscando a promessa. A igreja, ela iniciou orando. Então a igreja se fortalece quando ela ora, irmãos. Uma igreja forte é uma igreja que ora. A igreja que ora, ela enxerga o céu por dentro. Não há dificuldades para uma igreja que ora. Então nós temos muitas e tantas razões para orarmos. E se nós orarmos dentro dessas razões, Deus, Ele vai nos responder. Eu acredito, pastor Balci. Eu acredito que se nós orarmos consoante e em conformidade com a vontade de Deus, Deus nos responderá. O que nós precisamos é orar. Está disposto? Está disposto? Está disposto? Irmãos, está disposto? Nós precisa haver disposição em nós. Essa engrenagem precisa se movimentar, precisa haver disposição em nós. Acelerar ou desacelerar o reino depende da igreja, sabiam disso? Acelerar ou desacelerar o reino depende da igreja. A igreja, quando ora, ela vai acelerando. Então nós precisamos, é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos orar. A igreja desta presente era, deste presente século, precisa orar. E orar não é coisa do passado, porque o modismo, a modernidade dos tempos contemporâneos estão dizendo que não precisa mais de oração. A igreja não precisa orar, a igreja não precisa mais disso. A igreja precisa orar, irmãos. A igreja precisa orar. Nós precisamos orar. E quando digo igreja, nós estamos incluindo a todos. Nós precisamos orar. E quando nós orarmos assim como recomenda no livro de Segundas Crônicas, no segundo livro das Crônicas, quando nós orarmos assim, e nos humilharmos, e nos convertermos dos nossos maus caminhos, e orarmos ao Senhor, e buscarmos a sua face, Deus então nos ouvirá, e responderá a nossa oração. Queridos, nós louvamos a Deus nesta noite. Por quê? Porque a igreja primitiva nasceu orando. Louvamos a Deus esta noite. Por quê? Porque a igreja primitiva perseverava orando. Louvamos a Deus esta noite. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela vivia e era movida pela oração. Louvamos a Deus porque a igreja primitiva do primeiro século, a igreja apostólica, ela foi uma igreja que sabia fazer uma oração vitoriosa. Está difícil? Vamos orar. O negócio está emperrado, como dizem por aí. Vamos orar. Está trancafiado, está trancado, vamos orar. Irmãos, não há nada que resista ao poder da oração. Nada que resista ao poder da oração. E se nós orarmos, Deus vai manifestar o seu reino, porque a oração de Jesus diz isso. Venha a nós o teu reino. Se nós orarmos, o reino de Deus se manifesta. E enquanto o reino de Deus se manifesta, meu irmão, coisas tremendas, extraordinárias acontecerão. Só que nós precisamos orar. Que Deus possa abençoar a todos nesta noite. Muito obrigado, irmã Rita, muito obrigado, pastor, pelo convite. E estamos à disposição de vocês para todo quanto precisar da nossa cooperação. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Muito obrigado a todos os irmãos. Deus abençoe a todos vocês.